E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo uma obra nova para o canal, o recap do cultivador mais forte que reencarnou como uma armadura amaldiçoada para se tornar o rei. O card da playlist do Rei Invencível vai estar passando na tela, e o próximo vídeo que eu vou postar vai ser a parte 13 dele. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu faço a parte 2 dessa obra. Galera, foi mal pelo atraso de um dia. Ontem eu tive que ir no centro para comprar o presente de aniversário da minha mãe, e devido a isso eu acabei adiando o vídeo de ontem para hoje. A história se inicia com o protagonista recuperando sua consciência, e ficando surpreso com as espadas enfiadas no seu corpo, e também com a coisa na sua mão que parecia ser sua cabeça. Por algum motivo ele tinha se tornado uma armadura sem corpo, e enquanto tentava entender como ficou assim, ele lembrou que um pouco antes de perder a consciência, um demônio apareceu na sua seita, e matou seus discípulos, e mesmo sabendo que sua força não era o suficiente para derrotar o monstro, ele não podia fugir, já que ele era o líder da seita Kenshin. Então, para vingar seus discípulos mortos e salvar os que estavam vivos, ele usou toda a sua energia para lutar até a morte. Sua seita foi criada para erradicar demônios, por isso ele nunca desistiria mesmo que isso signifique sua morte. Mas para seu desespero, sua força de vontade nem foi o suficiente para se aproximar do monstro. Ele foi morto sem poder fazer nada, mas ao recuperar sua consciência, ele ficou surpreso por ter se tornado uma armadura. Nessa situação, a única conclusão que ele conseguiu chegar foi que por algum motivo bizarro ele reencarnou nessa lata velha. Apenas sua alma foi transferida para esse novo corpo. E mesmo não entendendo direito sua situação, o prota queria voltar e acertar as contas com aquele demônio. E devido a isso, ele decidiu usar a técnica de transportação para voltar para sua seita. Mas mesmo fazendo tudo direitinho, a técnica não deu certo. O motivo disso foi porque ele não tinha nenhum ki sobrando. Como apenas sua alma foi transferida para a armadura, todo o seu ki ficou no seu corpo original. E sem ki, ele não podia usar nenhuma técnica secreta. E enquanto pensava nisso, ele foi interrompido com uma gritaria que já vinha acontecendo há um bom tempo. E o motivo de tanta gritaria era porque ele estava em um campo de batalha, aonde humanos lutavam contra demônios de metal. E isso fez ele ficar ainda mais confuso com sua localização. Esses monstros estavam em um número maior do que o exército da humanidade, então mesmo sendo bem organizados, os humanos estavam em desvantagem. E para motivar seus homens, a princesa lembrou eles da terceira regra da cavalaria: eles nunca devem recuar perante os demônios. Desde a aparição das armaduras amaldiçoadas, elas começaram a matar todos os seres vivos. Por isso eles não podem recuar e deixar mais inocentes morrerem. Eles não têm outra escolha a não ser avançar. Se eles quiserem mudar sua atual situação, eles devem obter a Excalibur para erradicar a armadura amaldiçoada. E por causa do seu discurso motivador, os soldados avançaram juntos da princesa sem se importar com sua segurança. Enquanto analisava o campo de batalha, o prota disse que não importa o lugar, sempre terá disputas intermináveis. E como essa guerra não tinha nada a ver com ele, o protagonista deixou isso de lado e começou a pensar em uma forma de recuperar seu ki. A opção mais simples seria usar o método básico de coleta de ki, mas isso levaria muito tempo. E enquanto pensava em um outro método, ele sentiu um sentimento familiar, e ao olhar para ver o que era, ele viu uma garota empunhando uma espada mágica. Itens mágicos são naturalmente capazes de coletar energia. Então, se ele possuir um item mágico, seu processo de absorção de ki será acelerado. Essas eram as informações do seu mundo original. E do pouco que ele viu, parece que esse Isekai também possuía itens mágicos. E para confirmar sua teoria, ele apareceu do nada atrás da princesa e pediu a espada dela emprestada. Naturalmente ela ficou surpresa com o estranho chegando tão perto assim, mas ignorando sua surpresa, ele continuou insistindo para ela emprestar sua espada. E irritado com a blasfêmia dele, um dos súditos da princesa mandou ele voando para longe, e perguntou se ela estava bem. E depois de responder que sim, ela disse que nunca viu aquele cara no seu exército antes. E terminando de dizer isso, ela olhou para ver se aquele cara estava bem, e ficou surpresa ao ver que ele não tinha uma cabeça. E para piorar, ela ouviu ele reclamando do fato do capacete vazio cair com apenas um tapa. E após sua surpresa, ela sentiu medo do desconhecido. E todo o seu exército cercou a armadura amaldiçoada. Eles estavam com mais medo do que o normal, já que um demônio que consegue falar tinha um alto nível de poder. Então, para acalmar seus subordinados, o comandante avançou sozinho e atacou a armadura amaldiçoada. É claro, o prota desviou facilmente do seu ataque, mas diferente do seu corpo original, ele não conseguia se mover livremente. O motivo disso era que ele não tinha mais ki. Se ele tivesse tudo, seria bem mais fácil. E aproveitando que ele estava desviando de um jeito relaxado, a princesa atacou ele sem hesitar. E para confirmar sua teoria, ele não desviou do golpe, e confirmou que aquela espada era um item mágico.
E enquanto ela pensava que tinha derrotado seu adversário, os reforços da armadura amaldiçoada chegaram. E mesmo estando extremamente cansados depois de várias batalhas seguidas, a princesa e o comandante avançaram contra o exército dos demônios. Eles eram os que tinham mais experiência no campo de batalha, e graças a isso, eles conseguiam ver através dos ataques das armaduras amaldiçoadas, e usaram suas habilidades aperfeiçoadas no campo de batalha, para derrotar seus inimigos. Mas mesmo eles sendo bem mais fortes do que os soldados comuns, eles ainda não conseguiam derrotar vários demônios seguidos. Quando eles derrotavam um, logo em seguida outro aparecia, e por não conseguir descansar, a princesa acabou ficando sem estamina, e isso fez com que ela não conseguisse segurar sua espada com força suficiente, e acabou perdendo ela. E para a sorte do prota, a espada caiu do seu lado. É claro, ele não perdeu tempo e segurou o item mágico que parecia bem similar às do seu mundo. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de Ki começou a fluir por toda a sua armadura, e nisso ele sentiu o Ki da sua alma se regenerando pouco a pouco. Mas comparado com a energia que ele tinha na sua vida anterior, ainda era muito pouco. Naturalmente, a princesa não ficou feliz ao ver um monstro empunhando sua espada, e sem se importar com ela, o prota usou os demônios como bonecos de prática. Cada golpe seu, várias armaduras amaldiçoadas eram despedaçadas, e vendo ele atacando o exército de demônios, os soldados ficaram surpresos, já que eles não esperavam ver um monstro atacando outro monstro. O mais surpreendente de tudo era que o grande número de armaduras amaldiçoadas parecia apenas grama para ele. O cavaleiro possuía uma destreza de combate muito maior que a princesa e o Lord Cal. Para o prota derrotar esses ferros velhos era muito fácil. Tudo o que ele precisava fazer era ver o fluxo de Ki dentro deles, e fazer o contra-ataque mais efetivo. E as armaduras amaldiçoadas eram facilmente derrotadas. Depois de eliminar todos os demônios, ele falou para a garota que não tinha nenhuma má intenção. Entretanto, desde que ele salvou a vida deles, ele vai ficar com a espada mágica, já que através da arma mágica, a absorção de Ki pode ser acelerada. Então, usando a espada, ele tentou ativar sua técnica secreta, mas o Ki não foi suficiente e a espada acabou quebrando. O motivo disso foi porque o nível da arma mágica era muito baixo. E sem outra opção, ele perguntou se a princesa tinha outro item mágico. E antes de responder, ela analisou todas as informações que tinha sobre essa armadura amaldiçoada que era capaz de se comunicar, e chegou na conclusão que ele não era hostil, e por isso ela perguntou o nome dele, e o prota respondeu que se chama Zangalbo. Mesmo sendo ela que fez essa pergunta, a princesa ficou surpresa ao encontrar uma armadura amaldiçoada com um nome, mas deixando isso de lado, ela fez outra pergunta: ele era amigo ou inimigo? E ele respondeu que isso não era importante, ele não vai machucar ela, e nem vai trabalhar para ela. Tudo o que ele precisa é algo similar à espada mágica, e por ele ser neutro, ela decidiu formar uma aliança entre eles. Em troca da ajuda dele, ela vai prover instrumentos mágicos para ele. Ao mesmo tempo, ela explica que seu exército está avançando para aquele castelo. Diz a lenda que aquele lugar armazena a Excalibur, a espada sagrada capaz de acabar com a calamidade das armaduras amaldiçoadas. Então, se o prota puder escoltar eles até lá, a princesa disse que cumprirá todas as demandas dele. Naturalmente, o Lord Cal não gostou do plano dela de trabalhar com uma armadura amaldiçoada, e implorou para ela reconsiderar, mas ela não voltou atrás, e disse que como eles não têm força para suprimir aquele monstro, eles podem usá-lo para limpar o exército de demônios perto do castelo, e assim que eles obterem a Excalibur, eles não terão mais que ter medo dele. Ao ouvir a oferta da princesa, o prota aceitou escoltar eles até o castelo. Já que a Excalibur que eles tanto falam parece ser algo incrível, então não tinha mal nenhum em verificar isso. Assim, usando apenas uma espada quebrada, ele derrotou o exército de demônios. Se ele tivesse Ki o suficiente, a viagem até o castelo teria sido extremamente fácil. E chegando no seu objetivo, a princesa falou para seus soldados ficarem em alerta total, e em seguida explicou para o prota que a Excalibur é um tesouro que apareceu na frente de centenas de adoradores no dia santo. Há rumores que apenas aqueles que são escolhidos podem empunhar ela, e agora ela reside nesse castelo, a última esperança para erradicar as armaduras amaldiçoadas, a espada sagrada. E terminando de explicar isso, eles chegaram ao lugar onde a Excalibur estava adormecida, e em volta dela tinha vários cadáveres de cavaleiros. Só olhando para ela, o prota podia sentir o fluxo de Ki. A energia era tão forte que ele tinha certeza que aquela espada era um instrumento mágico. O nível dela parecia ser bem alto. Se ele colocar as mãos nela, ele será capaz de absorver Ki o bastante para voltar por seu mundo. A princesa e seus subordinados também ficaram encantados com a majestade da Excalibur. A lenda dizia que apenas um verdadeiro rei poderia puxar ela. E por um fim na calamidade das armaduras amaldiçoadas. Desde os tempos antigos, incontáveis cavaleiros têm tentado obter a espada sagrada, mas nenhum conseguiu. Os ossos ao redor são os restos daqueles que falharam. Devido a isso, o Lord Cal estava preocupado com a segurança dela. É claro, ela também sabia que se não fosse digna de usar a Excalibur, talvez ela encare o mesmo destino que os antigos cavaleiros.
Mas como eles só podem salvar o mundo se obterem o poder da Excalibur, ela não tinha outra opção a não ser colocar sua vida em risco para ser escolhida pela espada sagrada. Mas ao colocar a mão na Excalibur, uma grande quantidade de energia começou a vazar, e com isso seu corpo começou a doer muito, como se a Excalibur estivesse absorvendo sua força vital. A cada segundos que passava, mais fraca ela ficava. E mesmo não querendo aceitar a realidade, ela teve que aceitar que não era digna da espada sagrada. E enquanto pensava que teria o mesmo final que os ossos dos cavaleiros ao seu redor, o Prota apareceu do nada, e jogou ela para longe da Excalibur, e em seguida ele segurou a espada sagrada, e para surpresa da princesa, ele conseguiu suprimir a aura do artefato mágico. Para o Prota não era surpresa que eles não fossem capazes de controlar a Excalibur, já que as pessoas desse mundo não tinham conhecimento de que, então era natural eles serem devorados por tocar nela, e serem reduzidos a ossos depois que toda a sua energia foi absorvida. Apenas controlando o que é que se pode controlar a Excalibur, mas como aquele artefato mágico era especial, ele não conseguiu suprimir toda a aura em pouco tempo, e sentindo a presença das armaduras amaldiçoadas, ele mandou o exército humano cuidar deles, e sem outra opção a princesa decidiu focar nos demônios primeiro. Mas como já não bastasse um exército cheio de monstros, uma armadura amaldiçoada do tipo urso pardo apareceu, e atacou os soldados. Naturalmente eles foram derrotados facilmente, e vendo o desempenho horrível deles, o Prota percebeu que eles não conseguiriam segurar por mais tempo, e mesmo sabendo disso, ele não podia apressar seu controle sobre a Excalibur. Ela é uma arma que absorve todo o que em seu alcance. Em todos seus anos de cultivo, ele nunca viu uma arma que possuía tanto poder dominante de coleta de que a espada da princesa era apenas uma arma mágica de baixo nível. Mesmo aqueles que não têm conhecimento de que podem controlar ela, mas diferente dela, a Excalibur é uma besta completamente diferente. Entretanto, coincidentemente, o Prota é o mais forte praticante de ki que já existiu. Não há nada que ele não possa fazer. Ao sentir a Excalibur sendo completamente suprimida, a princesa acabou perdendo o foco da batalha, e aproveitando isso, o urso pardo atacou ela, mas antes dela ser atingida em cheio, algo se chocou com as garras do monstro, e abrindo os olhos depois do susto, a princesa ficou surpresa com o que viu. A armadura amaldiçoada tinha conseguido puxar a Excalibur, e defender o ataque do demônio. O ki da espada sagrada tinha se acalmado, e estava completamente sob o controle do Prota. Ele se sentia como se todo o ki do mundo estivesse sendo absorvido em seu corpo através da espada. Esse era o poder dela como uma arma mágica de grau especial. Além de absorver ki do mundo, ela também devorava o ki das armaduras amaldiçoadas, e dirigia ao seu corpo. E por causa dessa grande quantidade de energia fluindo na sua armadura, seu poder de batalha está se multiplicando várias vezes por segundos. Ki é a essência de todas as coisas vivas. Para um praticante de energia, com a energia suficiente, ele pode usá-lo externamente para se fortalecer, transformando o ki em uma poderosa força física, e também aumentando sua velocidade em várias vezes. O Prota até usou o ki para disparar um golpe com um extraordinário poder destrutivo no urso pardo. Mas isso tudo era apenas o básico do ki. Se o fluxo da energia for rearranjado e reconstruído, técnicas milagrosas podem ser criadas. Assim, usando sua técnica secreta de infusão de fogo, o Prota derrotou a armadura amaldiçoada do tipo pardo de um jeito bem chamativo. Teve até aquela pose de cara casca grossa, aonde ele caminhava calmamente enquanto uma grande explosão acontece atrás dele. Naturalmente a princesa e seus soldados ficaram chocados com a força da estranha armadura amaldiçoada, e ainda mais por ele estar controlando perfeitamente a Excalibur. Após absorver todo o ki do grandão, o Prota pensou que tinha acumulado energia suficiente, e tentou voltar para seu mundo. Mas ao tentar usar a técnica secreta da transportação, todo o ki da espada sagrada foi sugado, e ele não conseguiu ativar sua habilidade. E depois de pensar um pouco, ele percebeu que Excalibur não tinha acumulado energia suficiente para ativar a técnica secreta. Se você sabe a fonte do problema, o resto é fácil. Então, bem animado, o Prota decidiu acumular mais energia, absorvendo todo o ki dessas armaduras amaldiçoadas. E enquanto o Prota ia para cima delas, a princesa ainda não tinha saído do seu choque, já que ele não apenas puxou a Excalibur, mas também conseguia utilizar o poder dela perfeitamente. Devido a isso, ela chegou na conclusão que aquele cara estranho era o rei que veio para salvar o mundo. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Prota que reencarnou como uma armadura amaldiçoada para se tornar o rei, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 75 mil inscritos. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que antes desse mês acabar, nossa guilda de apreciadores de obras de alta qualidade vai ter chegado aos 80 mil inscritos.